Salve, salve, galera. Deixar o pessoal ir entrando. Magnão já tá na área também. E aí, Thiago? E aí? Tá me ouvindo bem? Beleza? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, cara? Tô ouvindo sim. Então fechou. Então fechou. Ó, todo mundo aí, até o Flávio, o Roberto. Todo mundo, ninguém quer perder. Tá certo, isso aí. Beleza? Vamos dar mais uns minutinhos aí só pra ver a galera entrando. Tá bom. Fechou. E aí, Jenny entrou, galera. Flavião na área. É isso aí. Bastante gente entrando já. A galera tá interessada aí em saber a cidadania, hein? É aquela história, né? Você tem oito avós, 16 bisavós, 32 trisavós, algum deles tem que ser italiano. Ah, sim, imagina, cara. Especialmente para quem é dos estados lá do sul do Brasil, sul, sudeste. Sim, Nossa, todo mundo é italiano. É uma mistura muito grande, né, de a imigrantes gente, a pelo gente Brasil. teve uma migração muito grande, né, por conta dos problemas que teve na Itália no começo do século, né, no começo do século passado, guerra e tudo mais, né, então Daí são 25 milhões de descendentes no Brasil, de descendentes de italianos. é muita gente, né. Mas beleza, então já tem uma galerinha online aí, já vamos começar então o que interessa, vamos partir para a pauta da live Vamos lá, então. Tiagão, tô contigo. Então, só para já deixar a galera meio por dentro como vai funcionar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre quem é o Wagner, né? Por que ele queria estar aqui na live comigo. Eu selecionei várias perguntas aí no Instagram, né? Nos últimos dias, a galera mandou bastante coisa, selecionei as principais perguntas aí. E aí depois a gente vai responder as perguntas do chat também. E aí, para quem ficar até no final, a gente vai dar uma dica aí, bem importante para quem quer começar a fazer o processo de cidadania. Uma dica aí, a dica de ouro, né, Wagner? Então, beleza. Magrão, primeiro, né, acho que todo mundo que está aí já deve me conhecer, tem uma galera vindo aí do seu lado também, do seu Instagram, né? Então, eu estou aqui fazendo o processo de cidadania com o Wagner, né? Já estou aqui, já vai fazer um mês já que eu estou aqui no processo, né, na espera, né, do reconhecimento da cidadania, né? Mas antes disso, né, já teve todo um processo atrás de correio que certidão, tradução e várias coisas. E aí a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, né? Mas então só para fazer um briefing aí. Wagner, fala então primeiro quem é você, quem é seu italiano, como funcionam as coisas aí, por que eu te chamei essa live. Bom, vamos lá. O meu nome é Wagner, eu tô aqui na Itália já há 6 anos. Eu e meu sócio fizemos a cidadania italiana no passado com um assessor que não nos prestou um serviço muito legal e por isso a gente, em contato, começamos a trabalhar e ajudar algumas outras pessoas que tinham dúvidas e acabou ficando como bem confortável acabarmos fundando aí a nossa empresa Sou Italiano. Isso há 6 anos atrás. E Tem, desde então nós já ajudamos, eu não tenho o número exato, mas foram mais de 400 pessoas que já fizeram a cidadania aqui com a gente na Itália, direto no Comune, né, e tudo mais. E a gente tem, graças a Deus, 100% de aproveitamento que conquistamos aí através de 100% de legalidade. A gente não faz absolutamente nada de errado, até a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. sim. E é isso. E a gente tem 100% de satisfação. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso, né? A gente faz o máximo para isso. Por enquanto eu não tenho nada para reclamar. Até o final do processo aí, É, eu dou meu feedback, mas até agora tá tudo 100%. já pensou? Daqui a pouco entra um cara aí aqui na live dizendo: Ó, eu sou cliente do Wagner e não gostei. É verdade. Mas a gente, Então vamos lá, cara. a gente consegue isso Primeiro, com bastante transparência e cuidado. importante, assim. E, bom, enfim, esse sou eu, nós somos a Sou Italiano, sou eu e o Flávio está assistindo a gente aqui na live.
somos só nós dois, então, por exemplo, Tiagão, desde o começo você tratou direto comigo, né? De que Uhum. não terceiriza e também não vende para quem terceiriza, a menos que a pessoa esteja disposta a simplesmente nos indicar, né? A gente não tem o hábito ou um padrão de tipo de alguém que revende para nós, nem nada disso, entendeu? Uhum. Entendi. Então é isso, vamos lá. Primeira, começando a bateria de perguntas na galera. E vocês foram tendo dúvidas aí, vão mandando aí durante a live, que depois aí, se a gente não respondeu ainda nessas primeiras perguntas que a gente vai ler algumas perguntas aí e vamos responder também. Beleza? Então, primeiro, cara, como que eu consigo... eu ouvi dizer que tem um parente distante lá que é italiano. Como que eu sei se tem esse direito? Tem limite de gerações? Até que linha trisavô, tetravô? Até quando que eu posso conseguir fazer? Como que funciona essa parte? Assim, para eu saber se tenho direito. Tá, então, cara, se tem italiano na sua família, você tem direito à cidadania italiana. Se você descende de italianos, você tem direito à cidadania italiana. Não importa a geração. Pode ser o seu trisavô, pode ser o seu tetravô. Existe um limitezinho que existe, que o antepassado ele tinha que estar vivo na época da unificação da Itália. Só que isso foi em 1850, 1866, dependendo da região. E como a imigração foi em peso depois de 1850, é muito Uhum. improvável que você perca o direito por o seu antepassado não ter estado vivo durante a unificação da Itália. Enfim, vale dizer, cara, sem limite de gerações, tá? Então, se é o seu trisavô, seu tetravô, não interessa, você tem direito à cidadania italiana. Claro que existem quebras que podem acontecer no decorrer da descoberta, né, dessa linhagem, quando você vai emitindo certidões. Eventualmente pode ser que você não encontre uma certidão, por exemplo, o meu avô ele foi adotado, mas não fizeram a adoção do jeito que se devia. Ele foi, então, só registrado por um brasileiro, mas ele era filho de italiano. Aí não tem o que fazer. Aí não tem como comprovar, Mas o entendi. direito... Se você conseguir comprovar com alguma documentação de nascimento, certidão de nascimento, tem alguma coisa que comprove que tem um italiano na linhagem da tua família, você consegue reconhecer a cidadania, é isso? Perfeitamente, não tem limite de gerações, Thiago. Beleza. Eu sei que tem umas regrinhas lá, questão de mulher na linhagem, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, que é uma das perguntas que está aqui também, Sim, né? legal. Vamos lá. Beleza. Tirando disso, para descobrir que eu tenho lá, meu tataravô é italiano, o que eu preciso fazer? Qual é a documentação necessária para eu dar entrada nesse processo? Bom, digamos que você tenha descoberto que o seu tataravô, né, o seu trisavô, ele é italiano e ele veio para o Brasil. Bom, se ele é italiano, né, de nascença, é porque ele nasceu na Itália. Então você precisa ter a certidão de nascimento dele na Itália. Você precisa ter as certidões de casamento e de óbito dele também, né? Provavelmente isso aconteceu no Brasil, casamento dele no Brasil e óbito dele no Brasil. E depois, cara, da linhagem italiana até você, sem cônjuges, ou seja, né, da linhagem que transmite o sangue italiano até você, trisavô, bisavô, avô, pai, você, de cada uma dessas pessoas tu precisa ter os nascimentos, os casamentos e os óbitos. Uhum. Depois, quando você tem essas certidões aí, todas elas em inteiro teor, que a gente emite nos cartórios, né? Você precisa emitir uma última certidão, que emite online, que é a certidão negativa de naturalização. Essa certidão, ela completa a documentação, então, quando você tiver essa certidão aí, você vai mandar tudo para tradução juramentada e depois você vai levar no cartório para fazer a legalização conforme a apostila de Haia. E aí você... Que a apostila de Haia seria, para quem não sabe mais ou menos como funciona, a apostila de Haia, o que é? É uma legislação que tem, acho que são vários países da Convenção de Genebra, alguma coisa assim, né? Isso. Que aí eles fecharam assim, para você ter validade um documento de um país com outro, você tem que fazer essa apostila de Haia. Então, por exemplo, uma certidão brasileira, a gente pega a certidão, leva no cartório, o cartório faz essa apostila de Haia, gera um certificado dizendo que essa certidão realmente é original e ela é válida em qualquer país que está dentro desse acordo. Meu Deus, o Thiago é um especialista, é isso aí mesmo, cara. Meu background de cartório ainda ajuda uma Tá certo, é isso aí mesmo. É uma convenção que aconteceu na cidade de Haia. Por isso que o nome é de Haia, isso. Tem Quase acertei. Tirei 8,5. Tem muita gente, cara, que confunde a apostila de Haia, acha que é uma espécie de encadernamento,
falar, eu vou apostilar meus documentos. Não tem nada a ver. É porque o que acontece? Nessa convenção que teve em Haia, eles fizeram uma apostila dizendo, olha, vamos sempre fazer assim para que um documento seja válido de um país para o outro. Então, o que se faz no cartório é a legalização conforme a apostila de Haia. Bom, um detalhe. Mas, enfim, toda essa documentação traduzida com tradutor juramentado e legalizada conforme a apostila de Haia, ela está pronta para ser apresentada no órgão público italiano que você escolheu para o reconhecimento da sua cidadania italiana. Essa parte, cara, ela é longa e ela é técnica. Então, mas é bem factível por conta própria, absolutamente. A gente e aí, nesse meio, assim, tem algumas dúvidas que eu vejo bastante gente perguntando sobre, assim, às vezes não consegue achar alguma certidão de algum parente dessa linha, por exemplo, não teve casamento. Antigamente, às vezes, as pessoas só casavam na igreja, não casavam em cartório. Então, você também tem a possibilidade de apresentar essas certidões de igreja, por exemplo, uma certidão de batismo na igreja, uma certidão de casamento da igreja. Um exemplo dos meus avós por parte de mãe. Eles casaram no cartório, já tinha uns 10, 15 anos que eles eram casados na igreja. Eles casaram na igreja, que era de Maria na época, depois de muito tempo que eles casaram no cartório. E tem algumas pessoas que nunca nem casaram no cartório, casaram só na igreja. Não, sim, cara, como funciona? Até 1889, o registro eclesiástico, ele tinha validade de registro civil no Brasil. Então, se a certidão é de até 1889, dá para usar a certidão de igreja. Se a certidão ela é posterior a isso, daí ela não tem validade. A gente precisa apresentar o registro civil. Ah, Wagner, mas se não existe o registro civil, aí a gente precisa pedir judicialmente um suprimento da certidão de registro civil, baseando-se na certidão eclesiástica, né, na certidão paroquial, para conseguir essa certidão. Tá? Esse é o... Pode fazer o famoso registro tardio, isso? O registro tardio, perfeitamente. É isso mesmo, Thiago. Pedir o registro tardiamente. Beleza. Então, aí até a gente já começou a falar um pouco, então já vai entrar na próxima pergunta, que é quais são os tipos de reconhecimento, né? Que tem reconhecimento judicial, reconhecimento exemplo que eu estou fazendo aqui na Itália, aí tem os documentos que é feito via administrativo no Brasil também, né? Que você dá entrada no consulado. Qual que é a principal diferença entre eles, as burocracias que tem entre um e outro? Tá, vamos lá. Primeiro, ainda sobre a pergunta anterior, rapidinho. Nós temos lá no nosso site, cara, um guia muito detalhado, escrito e em vídeo, de como levantar essa documentação aí por conta própria, tá? Legal. Tá lá o material, cara, tá muito bem escrito. Você me perguntou agora da diferença, né, das opções que uma pessoa tem para reconhecer a sua cidadania italiana e o que tem de bom e de ruim em cada opção, né? São 3 opções hoje, né, que existem. A primeira opção é a cidadania direto no consulado. A segunda opção é a cidadania que você está fazendo aqui na Itália, né? Você vai num comune, pede residência e depois pede a cidadania nesse comune onde você reside. E a terceira opção é a cidadania... Essa é a que sai mais rápido, né? Isso mesmo, é a que sai mais rápido. Cara, é o que eu sempre digo. Cidadania no consulado, ela serve para quem não tem pressa, para quem não tem nenhum plano a curto ou médio prazo, tá? Porque ela vai sair daqui 15 anos. Então, no consulado, é barato, mas demora 15 anos. A cidadania na Itália, ela custa mais caro. Ela é a mais cara das 3. Por quê? Porque além da residência, né, que é o que a gente acaba disponibilizando para os nossos clientes, tu precisa pagar a tua vida aqui em euro, e tu precisa viajar para a Itália, e tu precisa ficar esses 2, 3 meses que demora o processo aí, se sustentando. Então, ela é a que é mais cara. Só que ela é a mais rápida, Tiagão. Ela demora 60, 80 dias. É muito raro passar de 90 dias. Pelo menos aqui conosco, é muito raro. Então, o que acontece, Thiago? Essa opção, cara, eu recomendo muito, muito, muito para quem quer a cidadania para curto prazo. Tipo assim, tô me mudando, vou para a Europa, cidadania na Itália. Cara, eu tô aqui em Dublin e meu visto vence daqui 6 meses, cidadania na Itália. Sempre cidadania. É o que aconteceu, só usando o meu exemplo, né? Eu e minha esposa estávamos morando em Dublin, e aí a gente tem a intenção de continuar lá por mais um tempo, e aí basicamente a mesma grana que eu iria gastar para renovar a escola de inglês lá, que possibilitaria a gente continuar tendo um visto de estudante, podendo trabalhar part-time, podendo trabalhar 20 horas semanais,
é a grana que eu estou gastando agora aqui para poder fazer o processo de cidadania, e aí depois a gente pode voltar para lá, né? Ela tem direito aí de aplicar para o visto lá como minha esposa, e aí a gente pode trabalhar os dois full time, não precisa mais ficar vinculado com uma escola de inglês. Então, mais ou menos, Absolutamente. foi essa opção que a gente tomou por ser a mais rápida, né? Certo, claro, absolutamente, cara. E a terceira opção é uma opção que está ficando muito popular aí, porque em 2020, por conta da pandemia, muita gente acabou abortando a ideia de vir para a Itália, né? Pelo menos a curto prazo. Então, é a cidadania judicial. É um processo que a gente roda aqui no Tribunal de Roma, e a pessoa não precisa sair do Brasil em nenhum momento. Ela manda a documentação toda para nós aqui na Itália, e a gente, com a nossa advogada, a gente abre o processo judicial no Tribunal de Roma, e esse processo demora 20 a 30 meses, tá? Então, assim, é um meio termo. Não se gasta, não se gasta. Não é tão rápido, mas também não é tão demorado, e o custo dele também é meio que médio entre os dois. É isso aí. Então, cara, é aquilo. Se quer cidadania a curto prazo, na Itália. Se quer cidadania a médio prazo, judicial. Se a cidadania não é algo que tu conte para tua vida, quem sabe tu conta só para os teus filhos, eu diria para protocolar lá no consulado, que é o mais baratinho. Entendi. Acho que a próxima pergunta, que era quanto tempo demora, você já acabou falando aí, já nessa Não, mas eu queria... A gente escuta bastante casos de pessoas que vêm para cá e tem problemas que o processo acaba demorando mais do que o planejado. Em alguns casos, a gente sabe que tem alguns problemas com assessoria, como foi o seu caso, que você até comentou no começo, né? Que você teve um problema com o seu assessor e tal. Mas tem alguma possibilidade, por exemplo, de acontecer algum problema com o seu processo tudo certo? Acontecer algum enrosco com a comune e o processo levar um tempo maior do que o normal? Tem sim, Tiagão. Sobre prazo, né? Eu falei ali, a cidadania demora de 60 a 80 dias, é raro passar de 90. Na verdade, não é raro passar de 90. Em muitas comunes grandes aqui da Itália, passa de 90 e passa muito de 90. Por exemplo, uma cidadania em Milão, ela demora um ano para ficar pronta. Uma cidadania em Turim, um ano. Em Roma, um ano. Que é nosso papel como assessor conhecer as cidades que não estão sobrecarregadas aqui na Itália, para levar o processo numa boa, com bom relacionamento, para que o processo, assim, quando fica pronta uma parte, ela começa a outra. Quando fica pronta a segunda parte, a oficial começa a próxima parte. E ela faz essas coisas aí fluido, né, para que a tua cidadania não demore muito. Mas existem casos, existem cidades onde a cidadania demora muito, Thiago. E em alguns casos, porque o oficial não tem vontade, porque o oficial está com muito trabalho. Em alguns casos, por pura preguiça do oficial. Em alguns casos, por conta de enrosco, né? Você falou muito bem aí. Pode acontecer, sim. Por exemplo, eu estou numa cidade pequena e o oficial contraiu Covid. Ele vai ficar um mês em casa. Poxa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É um mês que atrasa. Eu tô aqui numa cidade média, mas existia um assessor aqui, não o meu, nunca é o do cara. É sempre o outro assessor que pagava propina e caiu em investigação. Cara, a cidadezinha toda vai parar. Esse tempo atrás teve até saiu na mídia, né? Teve uma cidade que aconteceu isso, né? Que todos os processos da Dani agora estão em investigação também. Né? Então isso acaba também arrastando as coisas. E também assim, Tiagão, você sabe que para terminar a tua cidadania, né? Você que está aqui na Itália com a gente depende da resposta do consulado, né? Do consulado do Paraná, já que você reside no Paraná, por exemplo. E o Consulado do Paraná precisa mandar uma carta aqui para o Comune, da onde você está, dizendo que seus antepassados lá no Paraná nunca renunciaram à cidadania italiana. Essa carta, ela... É não renúncia. Isso mesmo, não renúncia. Essa carta, às vezes, ela não chega. Às vezes a gente precisa pedir de novo, às vezes a gente precisa cobrar. Então, esse tipo de coisinha... por isso que é tão importante a gente ter um relacionamento tão bom no Comune, para a gente poder pedir esse favor para o Comune, falar, poxa, olha, não chegou, será que dá para pedir de novo, será que dá para dar uma cutucadinha? Enfim, esse tipo de coisa, entendeu, Tiagão? Esse tipo de coisa pode acontecer sim, e isso acaba alongando um pouco o processo de cidadania. Entendi. Aí, partindo como que a gente pode saber, né, que uma assessoria é confiável, né? Porque assim, eu parti para você por uma indicação de um amigo meu,
E aí, eu, lógico, dei aquela pesquisada em tudo, vi um pouco do histórico ali e tal, mas você como assessor, como que você pode dizer assim para uma pessoa que está procurando o seu, até o seu serviço mesmo, como que você demonstra as garantias do seu serviço e se ele optar também por fechar com uma outra pessoa, por a escolha dele, como que ele consegue ter uma confiança que aquele assessor não é esses aí que ficam pagando propina para as comunes para agilizar o processo? Cara, é sempre muito difícil falar isso, né? Falar disso, né? Porque, bom, como é que eu, por exemplo, vou te provar que eu não estou fazendo algo de errado, né? O que eu sempre digo para as pessoas que me fazem essa pergunta é assim, cara, você precisa entender pelo menos um pouquinho do processo de cidadania para você ver que aquele processo de cidadania está sendo feito da forma correta. Você precisa assinar todos os documentos por conta própria. O processo de cidadania, ele não é do assessor, ele tem que ser seu. Mas tem muitos assessores que fazem por procuração a maior parte do processo, e isso é errado. A segunda parte é não procurar o jeitinho, porque tem ainda gente que oferece a cidadania em 30 dias. Tem ainda gente que oferece a cidadania, você vem, fica 5 dias e volta para o Brasil. Cara, isso é errado. Cidadania italiana na Itália, você tem que residir aqui. Então você tem que dar uma olhada em tudo. O cara tem que ser, o seu assessor, ele precisa ser uma empresa, porque se ele não é uma empresa, ele não pode prestar um serviço aqui na Itália. Esse seu assessor, ele precisa te apresentar um contrato. Eu diria para não pagar o seu assessor integralmente ou grande parte antes de chegar na Itália, olhar para casa, ver tudo, ver a sua cidadania protocolada. E eu diria, cara, para confiar apenas em indicações recentes daquele assessor. Porque não é porque um assessor trabalhava bem há um ano atrás que ele trabalha bem ainda. Porque tem muita gente, cara, que acaba durando muito pouco tempo no mercado. Tem muita assessoria que começa hoje e se acaba daqui a um ano. Porque, eventualmente, a pessoa conseguiu fazer a própria cidadania no Comune e aí pensou, poxa, eu consegui fazer a minha, eu vou trazer aí 4 pessoas, vou começar a minha empresa. Só que daí, quando chega no Comune com 4 processos, o Comune fala, pera lá, você tá ficando doido, eu tô cheio de trabalho, não vou conseguir. E aí a cidadania acaba ali. Então, isso acontece muito. Então, é importante sempre encontrar assim, uma empresa que esteja instituída há bastante tempo, que seja empresa de fato, não pagar adiantadamente e que você tenha indicações recentes da capacidade daquela empresa de reconhecer a sua cidadania italiana, de te ajudar a reconhecer a cidadania italiana. Essas são as dicas que eu daria. Entendi. Só complementando uma informação que você falou sobre comune, né? A gente fala bastante o tempo inteiro sobre comune, para a galera que não está meio antenada entender. A comune é como se fosse a prefeitura. Aqui na Itália não existe os cartórios e a prefeitura, é tudo um órgão só. Então, a comune, ela vai saber sobre a coleta de lixo da cidade e vai fazer certidão de nascimento, casamento e óbito. Então, a comune, ela faz tudo isso. Então, pensa, às vezes é uma cidade pequena, só que tem um cara só para fazer todo esse tipo de serviço. Então, chega lá um monte de gente querendo fazer um processo de cidadania, não tem como. Né? O cara vai dizer, não, você está louco, eu não tenho como fazer isso. É isso aí. Então, esse o ponto que você falou, que às vezes chega na comune e o cara para de fazer. Exatamente esse é o ponto, Thiago. Beleza, então, uma pergunta já falando, entrando no assunto da comune, né? Essa eu até respondi, essa eu sei também, que tem que ser a comune do meu antepassado, né? Do meu antenato, né? Não precisa, né? Ser na comune do teu antenato. Não, você vai ser atendido pela comune de onde você reside. Se você reside no Brasil, o órgão equivalente à comune é o consulado. Se você veio fazer cidadania aqui e pediu a residência em Milão, o órgão que vai cuidar de ti é o Comune de Milão. Muito bem traduzido por você, a Prefeitura de Milão. Perfeito, perfeito. Então, não tem esse empecilho, tem que ser na mesma comune do meu antepassado, pode ser qualquer lugar. Não, exatamente. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Rafael, obrigado pela correção aí de o comune e a comune. A tradução de comune por português é comuna. Então fica a comuna. Então por isso que às vezes eu falo a comune. É um erro de tecnicalidade. A palavra comune em italiano é masculina, mas em português comuna é feminina. É feminina. Isso aí. Entendi, legal. Essa eu não sabia também. Aula de português aí, aproveitando a live para ter aula de português. Português e italiano.
É que aí já é a próxima pergunta que está aqui. Eu preciso saber falar italiano para tirar minha cidadania? Com assessoria, não. Sem assessoria, sim. É uma resposta simples e rápida, porque, cara, se você chega numa comune tentando falar inglês com eles, tenha certeza que eles não falarão inglês com você. E se você vai fazer por conta própria, é importante você saber pelo menos um pouco de italiano, nem que sejam as frases principais decoradas, e saber bastante de cidadania, porque eventualmente uma comune vai te perguntar, poxa, mas faltou a certidão de óbito, né? E vai falar, mas perché é mancato l'atto di óbito? Digamos assim, né? Vai falar em italiano para você, você precisa saber pelo menos um pouquinho falar em italiano para responder essa pergunta em italiano. Então, com assessoria não, né? Você me contrata justamente para isso. Mas por conta própria, você precisa... E aí, por experiência de estar vivendo aqui durante esse tempo, esse quase um mês, eu falo, cara, que é bom você pelo menos estudar um pouquinho, para pelo menos ter um pouco de noção, porque eu cheguei aqui com zero, só sei falar tchau, bom giorno e buonasera, só isso. Eu estou estudando um pouquinho, tentar aprender algumas frases, mas às vezes é até meio chato, porque você vai em algum lugar, igual a nossa cidade, que é super pequena. Às vezes passa alguém na rua que cumprimenta, quer falar alguma coisa e eu fico com aquela cara assim, tipo... Não sei. Até o italiano ele é muito semelhante com o português em algumas palavras. Você até consegue entender algumas coisas que eles estão falando. Outras palavras são completamente diferentes. Você fica totalmente Ah, viajando. sim, absolutamente. Mas para quem está planejando, assim, eu acho importante pelo menos, igual você falou, pelo menos ter uma noçãozinha ali, saber se virar, saber em algum lugar, pedir um café, vorei um café, pelo menos isso, né, tem que saber pedir. É isso aí. E aí, durante o processo da cidadania, então, você pode trabalhar durante o processo? Tem alguma opção? Como funciona isso? Não pode. Eu sei que teve um negócio que mudou, que está para ser aprovado ainda, né? Uma autorização lá. Foi aprovado, inclusive, Tiagão, uma autorização para conversão do seu visto de estadia aqui na Itália para esperar a cidadania, mas a gente ainda não teve acesso à parte técnica de como fazer essa conversão. Então, a gente ainda não sabe quais são os requisitos. A resposta, por enquanto, é não pode. Mas, Tiagão, a gente teve por exemplo, uma coisa que é importante lembrar aqui é o seguinte: o permesso de soggiorno in attesa di cittadinanza, que é o pedido, é o visto para você permanecer aqui na Itália, ele demora para ser emitido aqui na Itália. Ele demora 3 meses para ser emitido. E você só pode trabalhar agora com essa nova norma depois que você converte esse visto em visto de trabalho. Então, por exemplo, você aqui, se você me pedisse, Wagner, eu quero fazer o meu permesso de sojourno, eu ia falar para ti, velho, demora 3 meses para ficar pronto. A gente quer terminar a tua cidadania antes, então não vai valer a pena para te fazer, entendeu, Thiago? Agora, vou fazer por conta própria. Aí, cara, chega na Itália, pede já esse visto, daqui 3 meses, se tiver pronto o visto, você consegue começar a trabalhar. Eu ainda não sei como se faz isso, não sei ajudar, mas aprovada a lei. Eu ouvi dizer que é um processo. Até a aprovação dessa lei aí não podia em hipótese nenhuma, né? E agora eles estão com essa liberação, com esse projeto para liberar. Minha dica. Mas ainda não começou a rolar. A minha dica é: não conte com isso. Não conte. Já venha preparado para o tempo que você vai precisar ficar aqui. Uns 3 meses e para mais um mêsinho a mais aí, se acontecer algum impulso para você poder ficar. Legal, Thiago. É isso aí, cara. Beleza. Essa aqui veio pergunta interna, pergunta de família aqui, ó. A minha irmã me perguntou e o meu primo perguntou também, que eu tenho um primo que já fez reconhecimento de cidadania muito tempo atrás, que me ajudou muito a ter isso, e minha irmã também me perguntou esse dia a mesma coisa. Irmão ou algum parente que já fez o processo de cidadania, pode facilitar alguma coisa para mim, para eu poder fazer? Por exemplo, se eu poderia pegar o processo lá do meu primo que fez e puxar, a minha irmã, se ela quiser fazer, ela pode pegar no processo e entrar junto? Tem alguma coisa que facilita? Sim, Thiago, facilita em 2 partes. A primeira parte é, por exemplo, assim, eu quero fazer meu processo, mas a minha irmã fez há muito tempo atrás, então eu não quero contar com a comune lá onde ela fez e tudo mais. Enfim, fica fácil para ela emitir as próprias certidões uma vez que você já emitiu, porque sabe-se que o direito existe, sabe-se que dá para tirar a cidadania com aquela documentação e sabe-se onde estão aqueles documentos. Então, essa é a primeira parte. Já é um grande caminho andado. Isso facilitou muito a minha vida, as informações que eu tive que meu primo passou. Exato. Agora, a segunda parte, onde isso ajuda também, isso é bem legal. Por exemplo, assim, se a sua irmã quiser reconhecer a cidadania italiana dela aqui na Itália,
aqui com a gente, por exemplo, ela só vai ter que trazer a certidão de nascimento dela, traduzida e legalizada, aqui para a Itália. Se fosse o seu primo, né, filho do seu tio, ele só teria que trazer as certidões de nascimento e casamento do seu tio e nascimento e eventual casamento dele para cá, traduzido e legalizado. E aí a gente protocolaria. Entendi. Mas, Wagner, mas a minha irmã tem um conhecido lá no sul da Itália e quer aproveitar minha documentação. Isso é perfeitamente factível também. Ela vai pedir cópias autenticadas da tua documentação que está no comune onde você reside, vai levar as cópias autenticadas lá para o comune onde ela vai fazer o processo de cidadania dela, vai incluir a certidão de nascimento dela e vai começar o processo dela lá. Perfeitamente. Entendi. Esse é o famoso pegar na pasta, né? Cara, você precisa... Isso mesmo, Thiago. Sobre isso, cara, só tem um porém. Não dá para usar a mesma pasta para órgãos diferentes. Ou seja, não dá para usar uma pasta de documentos da cidadania que foi feita no comune para usar no judicial. Não dá para aproveitar uma pasta do judicial para o consulado. E uma outra coisa que é importante. Devem se aproveitar as pastas que são recentes. No máximo 5 anos. Porque tem muitos comunes que arquivam essas pastas e elas ficam inacessíveis. Tem muitos comunes que não aceitam documentos de 5 anos atrás. Então, a pasta que tu pega lá daquele comune, o comune onde tu vai não vai aceitar. Tem esses poréns, que é bem importante a gente deixar claro aqui que existem. Beleza. A próxima pergunta, até que surgiu já no chat, eu vi que pipocou aí, já coincidiu com uma que tem aqui. Se eu fizer cidadania, né, a minha esposa tem direito, o meu marido tem cidadania, eu tenho direito, o meu filho também já tem esse direito. Como que funciona isso para a questão de... Eu, por exemplo, no caso, eu que estou tirando para eu passar para outra pessoa. A gente falou sobre receber, agora para passar. Tá, vamos lá. Sim, certamente. Se você tem um filho menor, ou se você vai ter um filho menor e você já é reconhecido cidadão italiano, você vai simplesmente no consulado italiano de onde você reside, ou na comuna onde você reside, e vai registrar aquele seu filho como filho de cidadão italiano. Da mesma forma, Thiago, que se você tivesse um filho hoje lá em Dublin, você iria no consulado brasileiro registrá-lo como brasileiro, tá? Então, para o filho é assim, é automático, desde que ele tenha no máximo 18 anos. Se ele tiver mais de 18 anos, não dá para passar a cidadania para esse filho. Não tem como. Esse filho precisa passar pelo processo de reconhecimento da cidadania italiana. Tá? Entendi. Para cônjuges, o cônjuge ele não vai ter direito ao reconhecimento da cidadania italiana, que é a cidadania italiana reconhecida para ti desde que tu nasceu. Ele tem direito à naturalização por matrimônio, ou seja, ele vai ter a cidadania a partir daquele momento em que ele jurar a bandeira italiana. Tá? Ele consegue pedir essa naturalização 3 anos depois, se ele for casado no mínimo 3 anos com o cidadão que é italiano. Então, por exemplo, a tua esposa, se forem já casados há mais de 3 anos. Nós estamos casados para fazer 5 anos já. Quando terminar a tua cidadania, ela já pode pedir a naturalização dela. É um processo que exige nível intermediário da língua italiana, nível B1, e que demora 4 anos, até 4 anos para ficar pronto. Tá? É um pouquinho demorado. Mas é online, é no site do governo, não custa tanto, custa 200 euros, não precisa contratar assessoria para isso. Agora, uma coisa que é bem importante eu deixar claro aqui, porque isso aí, cara, todos os nossos clientes se preocupam e todos os nossos clientes usam bastante. A partir do momento que você é cônjuge de um cidadão europeu, a lei da União Europeia é que esse cônjuge tenha direito a viver contigo com vistos de união familiar em qualquer país da União Europeia. Tá? E com esse visto de união familiar, você pode trabalhar livremente, empreender, viver, usar da saúde pública. Usufruir de praticamente todos os benefícios de um cidadão. Você só não vai ter o passaporte. Absolutamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. É igual o exemplo que vai acontecer quando nós retornarmos para Dublin. A Emília ela também tem o direito de reconhecer a cidadania dela, e aquele rolo de família lá, a gente até estava mexendo com algumas coisas para ver se no futuro a gente faz também, porque tem a avó dela, não sei se ela é bisneta, se é tataraneta também de italiano, mas tem italiano lá no lado da família. E aí, quando nós voltarmos para Dublin, ela vai aplicar para lá que chama Stamp 4, que é o visto de quem tem permissão de trabalho ou quem é casado com um cidadão europeu. Então, é isso que quando a gente chegar lá no país, ela vai aplicar para esse visto e ela vai usufruir de todos os benefícios
basicamente iguais ao que eu vou estar tendo no país. É isso mesmo. O Rafael, ele até fez um adendo ali, ele perguntou 3 anos para quem reside fora da Itália. Sim, é 3 anos para quem reside fora da Itália. Como é o caso de 99% dos nossos clientes fazem a cidadania e acabam indo residir em alguns outros países, eu acabei falando 3 anos. Mas se a sua ideia é morar na Itália, são 2 anos. Depois de 2 anos, o cônjuge já pode pedir a cidadania. E esses prazos, eles dividem-se por dois quando tem filhos menores. Então, se você é casado com uma mulher, vai morar na Itália, ao invés de 2 anos, né, e você tem filho menor, é 1 ano. Se você vai morar fora da Itália, ao invés de 3 anos, é 1 ano e meio. Isso, perfeito. É o que o Rafael está falando, É, né? acabou Que de... cai lá na Itália. Isso. O Rafael, ele fez a Perfeito. cidadania dele com a gente em 2016, eu acho, Rafael. Ah, que legal. Ele mora na Alemanha hoje. Eu vi que ele falou em algum momento ali que está com saudade, que está querendo voltar. Pois é. Quando a gente está aqui, a gente quer que passe logo. Eu tenho certeza que quando eu for embora, eu vou ficar com saudade. Nossa, como era bom ficar na casa lá sem fazer nada. É isso aí, é verdade. Só gravando vídeo, fazendo live, postando besteira no Instagram. É isso aí. Tomando vinho de €1. Pois é. Vinho bom, né? Vamos lá. A última pergunta nas listadas aqui, então, por que é mais difícil reconhecer cidadania quando tem mulher na descendência? Tem aquelas regrinhas lá quando tem, por exemplo, a avó. No meu caso, é todo homem. Foi meu bisavô, meu avô, meu pai e eu. Quando tem mulher nessa linha, assim, por exemplo, avó, mãe, o que é a complicação, qual que é o enrosco que tem, por que tem que fazer, quais são as opções? Vamos lá. Quando existe mulher na linhagem, você precisa ver a data de nascimento do filho. Se o filho dessa mulher nasceu após 1948, não muda nada. Ou seja, a mulher da minha linhagem é minha avó. Não importa quando ela nasceu, importa quando nasceu a pessoa depois dela, ou seja, seu pai ou sua mãe. Tá? Tem que ter nascido após 1948, senão é problema. Qual que é esse problema, Thiago? Se existe uma mulher na linhagem e o filho nasceu antes de 48, o processo de cidadania só se pode ser feito através da justiça italiana. É bem factível, é bem tranquilo, é uma causa quase ganha. Tá? Eu não posso dizer que é garantido, mas é praticamente causa ganha esse processo judicial para o reconhecimento de cidadania quando existem mulheres com filhos antes de 1948. Então, assim, não é exatamente mais difícil, mas é um pouco limitador quando tem uma mulher cujo filho nasceu antes de 48. Se existe uma mulher e o filho nasceu depois de 48, ou seja, a cidadania vem trisavô, bisavô, avô, mãe e eu. Isso não muda nada. Mas, exemplo, se é uma trisavó que nasceu lá em 1800 e bolinha, aí isso impacta, aí tem que ser pelo processo judicial. Isso aí. Entendi. Perfeito. Aí agora tem uma perguntinha que eu separei que é minha aqui, que é dúvida, eu acho que pode ser gente que está querendo fazer aí também, que tem essa dúvida, que assim, a gente falou sobre os processos, sobre como funciona, eu já estou aqui, eu juntei todos os meus documentos e agora como funciona, porque assim, basicamente eu peguei a minha pasta com todos os meus documentos, entreguei para o Wagner, assinei os termos que tinha que assinar, paguei ele e falei, toma filhão, só me chama quando precisar fazer alguma coisa na Comune. Quais são as etapas que acontecem depois que a gente chega aqui? Te entrega os documentos, você tem que ver que você teve aqueles impostos que você pagou, que você não mostrou os comprovantes, selo, um monte de coisa, daí tem a não renúncia, tem depois que ir lá, tem que fazer a licença sanitária, como é que é sanitária? Que é o negócio de saúde lá, tem mais uns negócios que tem que fazer. Quais são as etapas que vão do reconhecimento de cidadania lá, que é o teu trabalho que você faz? Tá, vamos lá. Tiagão, primeiro de tudo, de fato, né? Bom, o Rafa tá dizendo, o Rafa, de fato, a família... Contratação italiana e confia. É isso que eu fiz. Estou cego aqui e estou confiando. Mas só por saber, porque até às vezes curiosidade, alguns amigos perguntam, cara, como que tá teu processo aí? Em que etapa que tá? Eu falo, tá com Wagner, não sei. Sabe o que é, Thiago? É que assim, por exemplo, o Rafa fez com a gente em 2016. Você está fazendo com a gente durante um período pandêmico. Por padrão, cara, todos os clientes que vieram antes da pandemia, todos eles foram em cada passo junto com a gente nos órgãos públicos. Hoje isso não é mais possível, infelizmente. Então, você chega na Itália, a primeira coisa que a gente faz é o código fiscal, que é o CPF italiano. Uhum. Tá? O seu a gente fez online, mas isso se faz na Receita Federal Italiana. Esse é o primeiro passo.
Segundo passo, Entendi. isso é um requisito para pedir a residência, né? Segundo passo é pedir a residência no Comune. Isso aí você também não estava junto quando a gente fez online. O Rafael, por exemplo, foi junto lá no órgão, sentou na mesinha, assinou tudo na frente da mulher e tudo mais. O terceiro passo, depois que você cumpre com o requisito de ser residente na Comune, é pedir a sua cidadania italiana. Esse pedido se faz no órgão responsável pela cidadania. De novo, o Rafael conheceu lá, o oficial foi lá, sentou, assinou na frente dela. Você não, porque é por causa da pandemia. Para pedir a cidadania, existe uma taxa de 16 euros, que é um selinho que você compra numa tabacaria, aplica lá para entregar tudo certinho. Cara, vai começar a contar os prazos, então, né? Tem 45 dias aí para confirmar a tua residência e depois o Comune vai fazer o envio da non-renúncia lá para o consulado e vai pedir para o consulado perguntando, poxa, olha, o Thiago está aqui pedindo a cidadania. O Thiago, o pai dele, o avô, o bisavô, algum deles renunciou à cidadania? O consulado de Curitiba vai lançar lá no sistema deles lá, vai procurar se alguém renunciou, vai ver que ninguém renunciou, porque eu nunca vi ninguém com renúncia à cidadania italiana, francamente. E vai responder para o Comune, olha, o Thiago, o pai dele, o avô dele, né, ninguém renunciou. Entendi. Wagner, uma dúvida, te cortando aí, desculpa. A gente, lá no começo, a gente faz aquela certidão de não naturalização e essa de não renúncia. Elas não são mais ou menos a mesma coisa? Deixa eu concluir rapidinho. Quando a gente receber essa carta de não renúncia, significa que nem o Comune e nem o consulado tem qualquer problema com o seu reconhecimento. Então, o Comune vai fechar o caso, o prefeito da cidade ou o delegado da cidade vai te dar o reconhecimento, né, o provedimento que eles falam, que é o provimento. Meu, Flávio vai me matar aí, que eu não sei como. É provedimento da cidadania italiana em italiano. E aí você vai se tornar cidadão italiano. Como cidadão italiano, você faz sua carteira de identidade italiana e pronto. Se quiser fazer o passaporte, pode fazer. Se quiser fazer o atestado de saúde, pode fazer. Você que manda. Se quiser fazer a conversão da carteira de motorista, pode fazer. Você é italiano agora. Você pode fazer o que você quiser. Se quiser alugar uma casa, abrir uma conta em banco, você é italiano a partir desse momento. É assim que funciona o processo. Você me perguntou, cara, da não naturalização. A diferença da não naturalização para a não renúncia. Cara, basicamente, tendo a não naturalização, você pode vir tranquilo para a Itália. Porque é muito difícil que seu antepassado tenha renunciado à cidadania italiana. Por que, Thiago? Porque para ele naturalizar, para ele não ter se naturalizado brasileiro e ter renunciado à cidadania italiana, ele não pode ficar sem pátria, sem cidadania. Então ele teria que ter uma terceira cidadania. Teria que ser francês também, digamos, argentino. Entendi. Então, assim, não tem como você falar, não quero mais ser cidadão de lugar nenhum. Não pode. Você tem que ser controlado em alguma parte. Em algum lugar. Então, quando a gente tem uma negativa de naturalização, a gente sabe, cara, ele não foi brasileiro, então ele foi italiano para sempre, tá? Mas existe a possibilidade, e por isso que existe essa checagem do Comune com o consulado, do seu antepassado, antes de ter vindo para o Brasil, ter passado na Argentina, naturalizado lá, e depois ido para o Brasil, renunciado italiano, ficado com a brasileira junto. Aliás, ficado só como argentino no Brasil. Como existe essa possibilidade, checa-se. Mas entendi. Por isso que existem as duas. Mas uma já tira completamente as chances de que a outra aconteça. Entendi, beleza. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que saíram no chat aqui. Algumas a gente respondeu, teve outras que passou. Me pergunta. Cadê? Teve uma que eu vi que a Jenny mandou. Bom, vai aí, Thiago. A minha família de Trento, é possível obter cidadania? Sim, sua família de Trento é o possível, sim. Tem que localizar. Não. Pera aí, Thiago. Tá louco? Não, ó, vamos lá. Trento não era Itália até o fim da Primeira Guerra Mundial. É verdade, desculpa, verdade. Boa pergunta, complementa aí. Tem esse esquema de Trento, tinha esquecido disso. Isso aí. Trento não era Itália até o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi anexado só em 1919. Então, se o seu antepassado ele emigrou antes, ele não era italiano, ele era austro-húngaro, porque aquele território era do Império Austro-Húngaro, que foi extinto. Como você não descende, portanto, de um italiano,
você descende de um austro-húngaro, você não tem direito à cidadania italiana. Então, o único jeito disso acontecer, de você ter esse reconhecimento, é se o seu antepassado tivesse emigrado e você conseguisse comprovar que ele foi emigrado após 1919, que foi o fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial e a anexação de Trento na Itália. Ah, Wagner, mas meu primo conseguiu. Entre 2000 e 2010, a Itália abriu uma janela de tempo onde as pessoas de Trento podiam pedir a cidadania italiana dela. Depois que essa janela fechou-se, não teve mais reconhecimento de cidadania italiana para trentinos. Entendi. E aí a opção dele, então, é tentar reconhecer essa austro-húngara. Não sei se é possível também, ou ele perdeu... É que não existe mais esse país, né? Então... Não existe mais. Existe a Áustria. Ficou só a Áustria agora, né? Mas a Áustria... Não tem essa alternativa. Entendi. Beleza, vamos seguindo aqui, vamos ver o que mais tem. Eu sei que meus tataravós vieram fugidos da guerra e fizeram alteração de sobrenome, mas a história é contada pelos meus avós. Tem essa questão de alteração de sobrenome também que eu acho interessante a gente comentar, né? Eu preciso ter o sobrenome de italiano, eu preciso que o meu sobrenome seja idêntico ao do meu antepassado para poder reconhecer. Tá. Como existe a possibilidade de você ter uma mulher na linhagem, quando há uma mulher na linhagem, para o sobrenome ali, e o sobrenome que vai avante é o do marido, né? Então, não, você não precisa ter o sobrenome italiano no seu nome. É bem comum que a gente receba pessoas aqui que não têm o sobrenome italiano no seu nome, tá? Então, não precisa ter. Exato, ó, o Rafael está dizendo ali, ó, meu primo se chama Marcos da Silva. Não é tão italiano. Então, assim, a questão de... Você perguntou das retificações, né, dos erros que eventualmente acontecem. Sim. Depende do caso. Isso aí a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma análise documental para ver se precisa retificar, se a gente precisa corrigir ou não. Por exemplo, no seu caso, Thiago, o seu sobrenome é Beletato, né, o do antepassado. Beletato com 2 L's e 2 T's e com um E. Beletato. Beletato, que foi para Belitato. Só que, cara, isso. Quando a gente pega a certidão de nascimento do seu antepassado na Itália, Beletato, e pega a certidão de casamento dele no Brasil, a gente percebe que o nome mudou de Beletato para Belitato. Mas o nome da mãe... Foi mudando. Primeiro cortou um D, depois virou o I. Aí o I, na verdade, veio do meu avô pro meu pai, porque o meu avô, mesmo os documentos dele era Beletato. Eu tenho alguns tios que são Beletato, tem alguns primos que são Beletato, e aí, a nosso lado da família, ficou alguns Beli. É isso aí, Thiago. Daí, o que importa é que... Fica fácil de comprovar isso. Isso mesmo, que seja verificável que tratam-se das mesmas pessoas. Ou seja, que as datas estejam batendo, nome do pai, nome da mãe, esse tipo de coisa. Local. Entendi. Beleza. Eu tenho uma pergunta bem interessante da Samira aqui. Ó. Meu trisavô foi casado 2 vezes, mas sou descendente do primeiro casamento. Preciso da certidão do casamento da segunda esposa? Conosco, não. Por via das dúvidas, emita. Porque se você eventualmente não vier fazer a sua cidadania com um assessor, né? Se você for para uma comune que eventualmente a gente não conhece qual é o rigor e tudo mais, é importante emitir, sim, essa certidão. Tá? Inclusive, sobre isso, Thiago, por exemplo, no processo judicial, vou fazer o processo judicial. Emita os 2 casamentos. Porque, às vezes, aquele segundo casamento vai mostrar algo que te desabone a cidadania italiana. Na cabeça do juiz, isso pode acontecer. Então, é importante, converse com o seu assessor. Se for fazer por conta própria, emita os múltiplos casamentos. Entendi. Isso que você fala da comune é porque aqui tem... O comune... agora eu não lembro se é a comune ou comune. Tanto faz. Ali. Mas ele tem meio que um poder de juiz, né? Então ele pode pedir alguma coisa que... mais ou coisa menos. Tipo, pode não exigir esse documento da mesma forma que ele pode exigir, né? Por isso que é bom que o assessor vai saber como que eles trabalham ali qual que é o procedimento padrão que eles geralmente fazem. Né? É isso aí, Tiagão. Mandou bem, é isso aí. Tem comune que trabalham de uma forma, alguns outros trabalham de outra. Beleza. Pergunta da Pri aqui, Zuli, a gente respondeu. Se meu marido conseguiu cidadania, sim, tem direito. O Rafael quer falar que aí de novo, vamos ver o que mais tem aqui, que rolou.
A Adri aqui falou, né? Reconhecer a cidadania é uma coisa e tirar o passaporte é outra. Perfeito, né? Tem essa diferença também, né? A gente Inclusive, vem para fazer primeiro o reconhecimento de cidadania e aí depois a gente requer o passaporte. inclusive, até mesmo a carteira de identidade não tem nada a ver com reconhecimento de cidadania. Tu pode muito bem vir aqui, Thiago, e fazer a tua cidadania italiana e ir embora daqui com a tua certidão de nascimento italiana, normal. Entendi, beleza. Quanto tempo precisa ficar na Itália para conseguir gerar cidadania hoje? Eu sei, a gente falou bastante isso. Oi, Jô. Aqui na Itália é em torno de 3 meses. Se É, programa para 3 a 4 meses. 3 a 4 meses com a documentação que comprova que você é descendente italiano, você consegue seu reconhecimento. Ué, beleza, já está quase 1 hora de live aí. Vamos então para a gente falou para quem ficasse até o final, né? Ganhar uma dica bônus, né? Cara, Aí, ó, meu primo chegando aí, o Rafael. O Rafa corrigiu o sobrenome, ó. Ele tá beletado certinho, conforme manda a certidão do nosso bisavô. tá certo. Perdeu a pergunta, Rafa, a gente respondeu, vai ter que assistir de novo. Então, cara, a última dica bônus que a gente colocou lá é quais dicas aí para conseguir achar o documento do meu antenato na Itália. Como que eu descubro aonde que meu antenato saiu? Eu sei que por exemplo, minha família já fez esse processo, eu descobri, né? Eu já tinha uma cópia da certidão do meu bisavô, que facilitou muito, mas eu fazia a menor ideia de onde que é. Até olhando nos documentos do meu bisavô, nos documentos do Brasil dele, estava só dizendo assim, nascido na Itália, nascido em Rovigo, região de Rovigo. Aí, assim, eu sei isso, como que eu vou saber? Tá, vamos lá. Como que eu descubro? Quais são aí os atalhos que eu posso tentar pegar para descobrir? O atalho que eu recomendo, cara, uma coisa que a gente faz, nossa, muito, e é tão simples. E a gente faz e às vezes a gente até acaba ficando, como diz, simples para nós, né? Mas acaba gerando tanto problema para os nossos clientes. Para emitir as certidões, cara, que levam do italiano até você não começa do italiano, cara. Você começa de você. Ou seja, tu emite a tua certidão de nascimento. Nela vai constar onde nasceu teu pai. Tu emite a certidão de nascimento do teu pai. Nela vai constar onde casaram seus avós. Tu emite a certidão de casamento dos teus avós, que vai constar onde nasceram teus avós. Tu emite a certidão do teu avô. Vai fazendo de trás para frente. No casamento do avô, diz onde nasceu o bisavô. Emite o nascimento do bisavô. No nascimento do bisavô vai constar onde casou o trisavô. Emite o casamento do trisavô. Provavelmente essas certidões todas aí são brasileiras, tá? E aí uma coisa é legal também, quando for pegar as certidões, já pega tudo inteiro teor. Por quê? Tem uma diferença entre certidões e cartórios, os dois principais modelos. É certidão de breve relato e certidão de inteiro teor. Quais são a diferença entre as duas? A de breve relato é uma certidão resumida. Ela vai estar dizendo lá, fulano de tal, nasceu dia tal, filho de fulano com ciclano e pronto, acabou. A certidão de inteiro teor ela é uma transcrição da folha do livro do cartório. Então, até a grafia da época ela vem escrito. Por exemplo, Curitiba, lá que em 1900 e bolinha era escrito com Y, é escrito Curitiba com Y. Todas as formas que eram escritas graficamente na época, ela vem transcrita. Até se o cara do cartório fez um errinho ali, rabiscou no livro e corrigiu depois, vai estar dizendo isso na certidão também, a rasura e continuar. Então, é interessante pegar a certidão inteiro teor, porque às vezes na de breve relato não vem. Costuma sair assim, às vezes de breve relato vem filho de fulano, igual no meu caso. Filho de Gilberto e Sirlene. Filho de Gilberto, natural do estado de Minas Gerais, e de Sirlene, natural do estado da Bahia. Vai achar em Minas Gerais e Bahia de onde que veio. Entendeu? Então, você pega, às vezes, na inteira teor, vai estar dizendo qual é a cidade que os pais nasceram e tal. E aí tem mais informações. Então, desde quando você for pegar a tua, você não sabe nada. Por exemplo, você é perdido no mundo, tem só a sua. Já pega tudo inteiro teor e vai indo atrás até você conseguir achar. É isso aí, querido. A dica que eu dou é essa, vai de trás para frente. Se você for pagar um serviço aqui no Brasil, lá no Brasil, para emitir as suas certidões, né, de cidadania italiana, o cara vai fazer de trás para frente para ti e vai te cobrar por isso. É só isso, cara. É o único jeito de saber, é emitir de trás para frente. Quando chegar lá na certidão do seu trisavô, cara, que você precisar pesquisá-la na Itália, aí... Descobriu lá, meu trisavô nascido na Itália, que vai estar no documento assim. A maioria dos documentos está, né? Natural da Itália. Aí, cara... Alguns ainda tem sorte, igual do meu bisavô, que estava escrito na região de Rovigo, mas os outros não falam nada ainda. Isso mesmo, querido. Aí quais dicas eu dou? Pega a certidão de óbito, pega a certidão de casamento, pega a certidão de nascimento do filho do italiano. Vamos ver se nenhuma dessas certidões diz alguma coisa de onde veio o antepassado. Ah, não diz.
mas pelo menos você vai saber quais são as variações de nome, o que ele falou numa certidão que é o nome da mãe, o nome do pai e tudo mais. Uma outra coisa que dá para fazer é pedir a habilitação para o matrimônio. Isso. Você sabe o que é, Thiago? Perfeito. Sei sim. A habilitação de casamento, eu fazia bastante isso. É um processo, é uma pasta, na verdade, é um processo, uma pastinha. Quando você vai casar, você assina vários documentos e apresenta os seus documentos para o oficial de registro civil. Esse documento, ele vira uma pasta. Além das informações que você tem arquivado no livro de registro civil, você tem uma pasta que é um anexo desse livro, desse assento de casamento, que ele fica anexado no cartório também. Então, ele é um documento público, como qualquer documento de cartório, é um documento público, qualquer pessoa pode ter acesso. Então, você pode solicitar, eu esqueci qual que é o termo disso, tem um termo certinho que você chega no cartório e pede, se não me engano é extradição, alguma coisa assim, eu não lembro agora o termo que era que usava no cartório lá que eu trabalhava. Mas você tem essa opção, aí você pega uma cópia desse processo de casamento. Nessa cópia pode ser que, por exemplo, seu trisavô não tinha nenhuma informação da cidade que ele nasceu, mas ele tinha uma certidão italiana e eles anexaram um xerox daquela certidão italiana dele lá. Ou ele tinha um outro documento que estava dizendo que ele era natural de tal região, sei lá, uma carteira o documento que ele apresentou para comprovar que ele casou, que na época as leis eram um pouco mais confusas, então pode ser que ele se casou apresentando, sei lá, uma conta de luz no nome dele, mas vai ter alguma coisa dizendo que, às vezes pode ter alguma coisa dizendo que ele era da Itália, às vezes até escrito no processo de casamento também. Uma conta de luz em 1890. Nem tinha luz na época, né? Não foi um bom exemplo. Mas é bem esse o ponto. Existem habilitações de matrimônio que não ajudam em nada. Mas, cara, às vezes o cara casa com o passaporte, eu já vi muito disso. Quando o italiano vinha do Brasil para cá, ele vinha com um passaporte, cara. Era uma folhinha simples lá, escrita toda à mão, mas era o passaportinho dele. Então... E tinha todas as informações necessárias. É isso aí. O ponto é, cara, se em algum momento você precisar contar com um serviço de pesquisa genealógica na Itália, você apresentar para aquele pesquisador o maior número de informações possível, porque isso vai baixar o preço do serviço do cara. Senão você vai gastar uma fortuna. Sim. Aí, outras coisas legais também, uma dica, é procurar naqueles sites que tem na internet também, lá, o Family Search, as outras coisas, que às vezes pode acontecer que tem alguma informação. Se não tiver nesses sites também, tem aqueles negócios da hospedaria, né? Que eu até tenho um documento do meu bisavô da hospedaria que dizia quando que o italiano chegou e tal. Às vezes você faz algumas consultas com o sobrenome, às vezes você consegue achar essa informação de quando que o italiano chegou e às vezes tem nesse documento da hospedaria de onde que ele saiu da Itália. Porque às vezes ele falava de boca ali pro cara, de onde você tá vindo? Eu vim de Roma, eu vim de Milão, eu vim de Rovigo. Ele fala ali a região que ele veio, então pode ser que tenha essa informação também nesse documento de hospedaria. E tem tudo digitalizado isso. É isso aí. Tem também um site chamado Cognomics, que eu posso até deixar o link aí para quem quiser, que ele pega a lista telefônica italiana e ele vê onde é que tem a maior incidência de um sobrenome ou de outro. Então, por exemplo, esse é bem legal. Tu joga lá, Belitato, certamente... Eu já fiz isso e ele aparece muita coisa, tudo na região de Rovigo, né? Tudo tá lá, tá tudo lá. Ele aparece só lá. É isso aí. É bem por aí, cara. Então, essa é a dica que eu dou. Vai de trás para frente, levanta a maior parte dos documentos, que daí você vai gastar menos com a sua pesquisa genealógica, ou vai construir por conta própria. Eu até achei engraçado falando esse negócio sobre sobrenome, né? Cheguei aqui, né? No primeiro dia, a gente foi no mercadinho que tem aqui na cidade, aí começamos a conversar com um italiano, onde ele perguntou como que era meu sobrenome. Aí eu falei, Beletato. Aí ele ficou assim, esse sobrenome é italiano? Eu falei, porra, no Brasil, quando todo mundo lê Beletato, fala italiano. E aqui na Itália, o cara ficou assim, nunca ouviu falar desse sobrenome? É isso aí. Eu achei que ia ser uma comunzão aqui, ia ser normal. Aqui não, lá em Rovigo, com certeza. Lá em Rovigo, com certeza. Inclusive, tem uma rua que eu quero ir para lá. Tem uma rua lá que chama Via Beletato. Eu quero ir lá para conhecer essa rua. E tem algumas histórias. Lá tem uma igreja que foi desenhada por um engenheiro lá que é Beletato também. A gente vai achar. Isso, o Wagner, o Wagner colocou aí o nome do site. E respondendo a Josi de novo, vai ficar salva a live sim. Vai ficar aqui no IGTV. Eu vou fazer o arquivo, vou mandar depois para o Wagner também. Provavelmente, se ele quiser, ele sobe lá na página da Sou Italiano também. E eu também vou subir essa live no YouTube depois para deixar lá arquivado para quem quiser assistir aí e ficar eternizado esse momento aí de dúvidas.
Beleza, então eu acho que é isso. Já tem dando uma hora certinho de live aqui. Não sei, acho que agora o Instagram tá deixando passar um pouquinho mais de uma hora, né? Antes ele cortava quando dava 60 Ah, minutos. é? Não sabia. Então, acho que é isso. Espero ter conseguido tirar a maior parte das dúvidas aí. Como falei, essa live vai ficar salva. Tem outros planos aí junto com o Wagner daqui para frente, a gente fazer alguns conteúdos a mais aí para tirar dúvida, para poder ajudar, né, quem está, né, nesse processo aí de fazer a cidadania. Quem está planejando também, quer saber o que dá para fazer já, vendendo meu jabá e já ver meu canal no YouTube lá também, que eu estou postando o diário aí de o que eu estou fazendo no dia a dia, limpando a casa, arrumando as coisas, saindo passear para conhecer, fazendo compra, então compartilhando algumas coisas aqui, cozinhando bastante também, uns pratos italianos, umas receitas novas aí que estou aprendendo. E é isso. Wagner, obrigado pela oportunidade de estar fazendo a live junto, por essa parceria. Obrigado pelo serviço que você está prestando agora. Para todo mundo aí já estou recomendando, né? Zero estresse, super atendimento. Quando eu cheguei aqui, teve uma cestinha de boas-vindas me esperando com comida, com todas as coisas. Tudo que a gente precisa de dúvida, ele sempre tá aberto para responder, tanto ele quanto o Flávio, que é o sócio dele, né? Então, para quem está pensando em fazer processo de cidadania, aí, super recomendo o serviço da Sou Italiano. Teve aí, ao vivo, aí, feedback, né? Teve uns 3, 4 pessoas aí falando, eu fiz minha, fiz da minha mãe, fiz do meu cachorro, fiz do papagaio, fiz do meu vizinho, fez de todo mundo, então é isso aí. Quer a última palavra aí, Wagner, para se despedir? Querido, quero te agradecer. Te agradecer pela oportunidade, agradecer aí por quem assistiu e mandar um abraço para todo mundo. E já que a gente está no começo do ano, né? Feliz 2021 aí para todo mundo. E para quem está interessado, que seja aí o ano da sua cidadania italiana. Beleza, fechado. Vou deixar na live aí também, marcado Eu Sou Italiano, entra na página lá, chama a inbox se tiver alguma dúvida. Eu vi pessoas falando em questão de valor, vai lá e fala com o Wagner, não esquece de falar que veio pela minha live aí também, né? Para saber de onde foi o pitch de venda, né? E fala lá com o Wagner, ele vai passar, porque vai passar todas as informações certinhas, como funciona, dos prazos, vai analisar o seu caso também, sua documentação, se você já tem alguma coisa, ele já pode te dar um direcionamento. Igual no meu caso também, o que eu já tinha na minha cabeça, esse negócio do que a gente até comentou durante a live, né? De fazer a retificação do sobrenome. Então, eu tinha que fazer a retificação de todos os sobrenomes. Como eu tive meu primo que fez, ele fez até para o processo judicial, então ele acabou fazendo as retificações, eu já estava que eu tinha que retificar do meu pai até chegar em mim. E aí eu não precisei fazer, porque o Wagner olhou e falou, cara, tá fácil para comprovar que o seu italiano, né, o seu bisavô, é o seu bisavô mesmo pelo sobrenome, porque foi só alguns aí, a brasileiragem do sobrenome, vamos dizer assim, né? Acabaram brasileirando meu sobrenome. Então, avalie, passa todas as informações certinho para ele, que ele tem o conhecimento aí já de causa de 8 anos, né, Wagner? 6. Então, 6 anos, né? Já vai saber dizer como se dá para fazer, se não dá, e vai agilizar o seu processo com toda certeza. Foi um prazer, Thiago. Vai ser um Beleza? prazer aí conversar com quem eventualmente precisar de ajuda. É isso aí então, galera. Valeu por quem assistiu até o final. Obrigadão. Feliz 2021 para todo mundo também. Vamos se vacinar logo aí para ficar livre do corona. É isso aí, irmão. Valeu, Valeu, galera. Abraço. Até mais. Tchau.